gente do canal É o Bicho, eu sou o tio Fábio e essa é a tia Mari. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho que é autoexplicativa aqui no fundo, né? Pois é. Que é sobre o atentado que aconteceu, né? Pois é, na verdade a gente ia fazer um vídeo sobre o Natal, mostrando as experiências de Natal que são muito bonitas aqui em Berlim e tal, mas enfim, no final das contas aconteceu esse atentado agora, dia 19, na segunda-feira, e a gente tá aqui em Berlim, a gente viveu isso de perto, a gente tá vivendo isso de perto todo dia, conversando com as pessoas na rua, conversando com as pessoas que moram aqui, então a gente tem muita coisa pra contar, como que foi a nossa experiência e como é que as pessoas estão se sentindo aqui, então a gente achou que isso ia ser mais interessante pra vocês de saber, né? Saber como é que é a visão de quem tá aqui, na verdade. Exatamente. Né? Porque a família toda pergunta, vocês estão bem? Vocês estão bem? Claro, no Facebook, assim, tipo, bombou, né? Tipo, tá tudo bem com vocês, entendeu? Vamos voltar pro dia. O que você tá fazendo? Como você O que eu tava fazendo? Eu tava indo pro... O que eu tava fazendo? Eu não lembro o que eu tava fazendo. Eu estava indo pro mercado comprar alguma coisa. Eu tava no mercado comprando, acho que... E como você descobriu? Eu descobri porque um amigo meu daqui de Berlim, que eu conheci, de muito tempo que eu conheço, ele mandou uma mensagem perguntando se eu estava vivo. Aí eu falei, você tá vivo? Eu falei assim, ainda não morri, que pelo menos que eu saiba, eu não morri. Né? Aí eu falei, é brincadeira na hora, né? Aí ele me mandou a notícia e aí foi que eu fiquei informado o quão sério era isso, né? E quão grave era a gente isso. não tem noção da gravidade do negócio quando as coisas ainda estão acontecendo, né? Eu tinha acabado de chegar em casa e pelo WhatsApp a gente tem um grupo de amigos aqui de Berlim, brasileiros, e aí alguém soltou, teve um atentado na Gedächtniskirche, que é lá em Charlottenburg, que é um bairro, e a Gedächtniskirche é essa igreja quebrada que fica ali no centro dessa praça, e que inclusive é o símbolo da Segunda Guerra Mundial. Ela tá toda quebrada desde a Segunda Guerra, não quiseram consertar essa igreja exatamente para se lembrar dos problemas que foram a guerra, para que não esqueça, não caia no esquecimento, né? E aconteceu justamente onde a gente tem um memorial de guerra, né? O atentado, então é uma coisa, né? Foi feito um memorial do lado dessa igreja, exatamente... Para lembrar, na verdade, as consequências da guerra e da violência. E no entanto a gente, que é daqui de Berlim, enfrenta essa violência enorme. Exatamente. E você, o que você estava fazendo à noite? Então, eu tinha chegado em casa, eu recebi essa mensagem, e aí eu tava, na verdade, falando com a minha mãe no telefone, quando tocou o telefone, e aí entrou uma ligação no meio, e eu já tava esperando, porque como foi em Charlottenburg, eu trabalho no hospital em Charlottenburg, e a primeira coisa que eu pensei, deve estar vindo gente ferida lá pro hospital onde eu trabalho. Então já fiquei meio atenta que pudessem ligar, que a gente tem um alarme de catástrofe do hospital. E aí entrou essa ligação, que era um amigo meu, ele falou, Mariana, você já viu no jornal o que está acontecendo aqui em Charlottenburg? Eu falei, já vi. Ele, pois é, então, alarme de catástrofe. Eu falei, eu só me lembro de eu falando assim, tô indo pra aí. Desliguei, aí entrou a ligação da minha mãe de novo, aí falei, mãe, fui chamada, a gente vai atender os socorridos, os feridos, né? E peguei o carro e fui correndo pra lá. E uma sensação muito estranha, né, de tipo, no mesmo... Claro que eu não tava indo para o local do acidente, eu tava indo pro hospital, que fica perto, fica no mesmo bairro, mas uma sensação estranha, onde tá todo mundo correndo, querendo ir embora do local, tá indo pro mais longe possível, eu tava indo exatamente na direção do hospital onde estavam os feridos. Mas eu acho que todo mundo que trabalha, né, não só enfermeiro, médico, mas também o pessoal da equipe de resgate, o pessoal que trabalha com jornalismo, também tem que enfrentar isso. No momento dessa confusão, tem que ir, tem que fazer o trabalho, né? E, na verdade, assim, a gente vai até com muita vontade. Quando eu cheguei lá no hospital, o meu hospital é um hospital pequeno, então, tipo, não foram muitos feridos pro meu hospital, foram só 3 feridos, um ainda tá lá no hospital, e a maior parte foi pro Charité, que é um hospital super grande e que tá acostumado a receber uma quantidade de feridos e tal. Mas, de qualquer forma, a experiência, né, na catástrofe, a experiência de você chegar lá e ver o hospital cheio, e chegando todo mundo, e aí todo mundo vai meio que cumprimentando. Quando eu tava entrando, encontrei com um médico, e aí ele falou, poxa, já tava esperando, né, que isso ia acontecer alguma hora aqui na Alemanha, né? Porque já aconteceu na França também, né? Pois é. No ano passado na França, eu também tava quase esperando que isso fosse acontecer aqui na Alemanha a qualquer momento. E nada mais do que Berlim, né? Do que Berlim, porque é a capital, né? E nada mais numa feira de Natal, porque é onde tem as pessoas, né? Gente, uma feira de Natal, para pensar, é o ápice da igreja católica, do cristianismo, né? Tipo, é um símbolo do cristianismo e da cultura ocidental. Então eles estão atingindo exatamente a cultura ocidental, né?
E, enfim, de uma certa forma, Berlim é uma capital multicultural e quando a gente vê aí o número de mortos e o perfil das pessoas que morreram, tipo, são 6 alemães, o resto é tudo estrangeiro. Mas eu acho que na hora, pra mim ficou muito claro, quando eu vi que o caminhão entrou adentro, ficou muito claro que não foi um acidente, que com certeza seria um atentado, mas eles não quiseram dar a notícia antes de ter certeza de investigar, né? Na verdade, eu vi assim que até a nossa chanceler, ela pisou em ovos, assim, pra dizer que estamos achando que é um atentado terrorista. Pois é, enquanto o Donald Trump lá nos Estados Unidos pegou e falou, isso aí foi atentado, né? Todo mundo pensou, mas aí chegar a falar na televisão, mas é porque tem que tomar cuidado, né? Porque não tava ainda certo. É porque é um acidente, tudo bem, acontece acidente, mas direto na feirinha de Natal é muita coincidência, né? Gente, incrível. Eu fui nessa feirinha de Natal 2 vezes esse ano. Eu tenho até aqui, até mostrei pro Fábio uma canequinha dessa feirinha de Natal. E eu que passei por lá e vi, tenho aí ainda guardada a canequinha, é uma sensação muito esquisita de você ter estado nesse local. E não foi só uma vez, né? E era uma feira, gente, que não era uma feira assim enorme, grandiosa. Ela era central, era uma gracinha, entendeu? Nossa, eu parei por acaso lá, semana retrasada, antes do atentado, eu parei por acidente lá, eu vi que coisa mais linda, tirei até foto, mandei pra família. Uma gracinha. Foi uma... Mas eu tava lendo no jornal que esses caras, quando eles fazem um atentado, eles deixam uma pista porque eles querem ser descobertos, porque eles querem ser vangloriados pelo que fizeram, né? Querem ser lembrados pelo aquilo que eles acham que foi um grande feito, né, da vida deles. Aliás, eles morreram por causa disso. Na hipótese, até eu escutei até falar que assim, essas pessoas que estão sem esperança de vida, sem nada, são sem dinheiro, passando fome, por causa de guerra, etc. Eu ouvi a hipótese de conversa de amigos de que, na verdade, eles poderiam... Que algum órgão que é a favor do atentado, não sei, alguma organização... Pode ser, eu não posso falar porque eu não sei, mas assim... Tudo bem. Tá. A gente, né? Aí eu fico até... pisando em ovos. Então, alguma equipe, eu sei lá... Eu escutei falar de que eles oferecem dinheiro pra pessoas fazerem esse tipo de coisa, que aí a pessoa morre no atentado e o dinheiro vai pra família e é como se essa pessoa tivesse trabalhado pra dar o que comer e dinheiro pra família, entendeu? Entendi. Pra tentar convencer as pessoas a fazer esse tipo de atentado. Olha, você tá aí sem dinheiro, sem nada, você tem que sustentar sua família. Mas você escutou de um árabe. Sim, na verdade eu tenho amigos, assim, eu tava discutindo com amigos a respeito disso, que né? São árabes, que são da cultura. E eles conhecem um pouco disso e foi a hipótese que eles deram, né? Eu fico pensando o que passa numa cabeça pra querer destruir uma vida, sabe? Assim, mas eu acho que o cara que já tá disposto, Fábio, a se matar, entendeu? E para pra pensar, pra você dar a sua vida, então eu acho que ele tá disposto a levar quantas ele puder junto, entendeu? Porque aí ele chama a atenção, a morte dele não vai ser em vão, a morte dele vai ser a dor de um monte de gente. E o que é mais interessante disso, a gente fala assim, mas os outros atentados, por exemplo, aqui até agora tem 12 mortos e 48 feridos, né? Se a gente comparar com outros atentados que tiveram, por exemplo, de Nice ou lá em Paris, foram muitos mais mortos, né? Aí as pessoas falam, mas a Alemanha nem foi tanto, né? Mas a gente tem que parar para pensar que não só os mortos e não só os feridos, existe toda uma cadeia, uma reação em cadeia disso aí. Então existe assim a família que está envolvida, você tem os maridos, você tem as pessoas que morrem, que vão supor que é uma família inteira, sustentava a família inteira, então a família inteira não tem mais como sobreviver, você está entendendo? Então vão acontecendo coisas que vão desencadeando, que vão mudando as vidas, inclusive a vida do próprio berlinense, né? Você percebeu depois do atentado, por exemplo, diferenças aqui em Berlim? Totalmente. Eu reparei, eu moro no centro de Berlim, né? Perto da Alexanderplatz. E eu reparei quando eu tava indo no dia seguinte ao atentado, eu fui no McDonald's. E aí eu reparei que não tinha ninguém na rua. Ninguém. Era o que? 7? Eu não sei que horas mais ou menos eram. Mas era de noite, mas não tinha ninguém na rua. E aí depois que eu não voltei do McDonald's, no meio do caminho, encontrei 7 policiais com um fuzil armado, assim, andando na rua. Coisa que a gente não vê aqui em Berlim, gente. Eu nunca vi isso aqui. Exatamente. Nunca vi isso aqui. Berlim, engraçado, a Alemanha, diferente, assim, quando eu viajo pra França e tal, a gente sempre vê os policiais no aeroporto com fuzil. E em Berlim, a gente nunca viu isso. A gente viu o policial só com uma arma. Não, na verdade, a arma fica tão escondida no bolso que nem a arma... Você não vê um fuzil, um cara com uma metralhadora, entendeu? Não vê esse tipo de então, coisa essas aqui. coisas são assustadoras. E aí parece até que, sei lá, a gente vai virar Rio de Janeiro. Como se... né? Tipo, começa a ter uns insights assim, tipo,
tipo, eu acho até que a gente tem essas coisas assim do tipo, aquele manual de sobrevivência do carioca. Tipo, você já entra no ônibus, você já olha quem tá aqui, que ônibus é esse, pra onde que ele vai, onde vai se meter, que horas são, não sei o quê. Aí você começa a ter essas reações que você tinha no Rio, né? Que você não tem mais aqui. Sim. Né? Tipo, presta atenção quem senta do seu lado no ônibus. Se a pessoa sentou, se tem outro lugar vazio, que a pessoa sentou de propósito do seu lado. E tem uma mala ali, será que aquela mala é de alguém? Vamos embora, vamos sair desse vagão aqui. O que tá acontecendo aqui? Mas isso não é de normal, desculpa. Não é de brasileiro, não é? Acho que é. Porque o alemão, acho que não muda. Não, o alemão não faz isso. São nós brasileiros. Eu acho que as pessoas têm uma liberdade tão grande, estão acostumadas com uma liberdade tão grande de ser quem elas são, de acreditarem nas pessoas. Tá. Agora, eu queria falar um pouco assim do sentimento que eu percebi, porque eu saí perguntando, porque como eu já sabia que eu ia fazer esse vídeo, eu saí perguntando lá no hospital, pros médicos, enfermeiros, o que vocês acham? Vocês vão na feirinha de Natal agora? Vocês têm coragem de ir? É a sensação que vocês estão aqui, né? Exatamente. E, por incrível que pareça, eu recebi respostas do tipo, a vida continua, se a gente deixar de abrir as feirinhas de Natal abriram agora de novo, acho que foi quarta-feira que abriu, na terça-feira ficou fechada. Sim, um dia ficou fechado, todas as feirinhas por luto, é o que aconteceu. Aliás, eu vou botar aí um vídeo, as fotos, porque eu fui no dia seguinte lá no local do acidente e fui onde era a feirinha que estava fechada e tirei algumas fotos para vocês verem como é que tá o local. E tinha bastante coisas, flores, velas, até que no local ali do Zoológico Garden tava bastante cheio no dia, com bastante movimentação de gente, de curiosos, de polícia e de imprensa, né? E aí eu tenho umas imagens, assim, das homenagens dos berlinenses pra... porque eles cantaram, né? Eu achei isso bem bonito, na verdade. Ontem teve, né? Eles cantaram, né? Mas eu tava falando outra coisa que eu tava falando. Ah, sim, dos enfermeiros, dos médicos. Aí eles falaram que não, que a vida continua e que se a gente deixar de abrir as feirinhas e deixar de ir para os lugares, a gente vai estar fazendo o que eles querem. Que a gente não tenha mais nossa vida, que a gente se acoe e se renda a eles. Então o que a gente tem que fazer é exatamente o contrário, é dizer que a vida continua e insistir na nossa cultura, insistir naquilo que a gente acredita, né? Que é a cultura ocidental e tal. Porque é engraçado que a imprensa também é diferente, né? A imprensa brasileira vai noticiando algumas coisas, mas isso eu não vi na imprensa brasileira. Eu vi aqui na imprensa da Alemanha. Esse cara, Lima, sei lá o quê, eu também não sei o nome desse homem. O suspeito, né? Parece que ele já tinha sido, como é que fala? Ele já era para ter sido deportado da Alemanha. Ele pediu asilo político e foi negado esse asilo político. E ele não foi deportado. E aí estavam todo mundo reclamando, mas como é que ele não deporta? O cara já estava na lista dos caras perigosos da Alemanha, que acho que tem uma lista de 590, sei lá quantas pessoas que são os mais perigosos, que estão na mira da polícia, né, especializada aqui da Alemanha, que fica observando essas pessoas. E ele foi observado até acho que setembro. E depois ele sumiu, meio que deu um sumiço, não conseguiram mais encontrar o cara. E o cara já era para ter sido deportado, por que não mandaram? E aí o jornal estava explicando as dificuldades que existem para você deportar uma pessoa. Então, no momento que o exílio é negado, né, para você enviar para o país delas, primeiro, esse cara estava sem os documentos. Então, Tunísia, né? Então, o país, a própria Tunísia, não identifica ele como tunisiano e eles não tinham os documentos, então eles não negaram, então ele não tem como receber ele, né? Aí tem outras situações que podem fazer com que essa pessoa também não volte, por exemplo, problemas de saúde, que indicam que a pessoa não pode pegar um voo porque pode acontecer alguma coisa com ela, então acaba não dando para poder deportar aquela pessoa. Aí eles têm acho que uma espécie de prisão aqui, que eles prendem essas pessoas que podem ficar até 6 meses, eu acho, preso meio que entre esse julgamento e vendo o que vai acontecer. Pelo menos foi isso que eu entendi no jornal, e que é uma coisa muito burocrática, e por causa dessa burocracia, esse cara que já tinha que ter sido deportado acabou ficando aqui. Então, é exatamente isso, é uma coisa super atual aqui na política da Alemanha, que o Senado está começando a discutir como que a gente pode fazer para essa burocracia ficar mais rápida e esse pessoal que não era para estar aqui, que já era para ter sido deportado há muito tempo, seja deportado o mais rápido possível. Na verdade, um plano do Ministério da Defesa de que a deportação ocorra mais rápido. Na verdade, ele planejou, ele fez algumas coisas nas leis
que eu achei duas coisas interessantes, né? Primeiro porque grande parte dos terroristas, eles também têm nacionalidade alemã, por incrível que pareça, as duas, né? E segunda é que é muito difícil, como você disse, deportar uma pessoa, que é muito burocrático aqui isso, né? Então ele sugeriu, num pacote antiterrorismo, de que as pessoas que têm dupla nacionalidade, que estejam, ou seja, alemã e mais alguma, e estejam envolvidos de alguma forma com algum grupo extremista, de político, seja qual for, pode perder a nacionalidade alemã. Então eu acho isso interessante. Então assim, a pessoa deixa de ser alemã, tá envolvido, foi comprovado, perde a nacionalidade alemã. Mas isso é uma discussão muito séria já, assim, dessa galera que tá vindo pra cá. A partir do momento que começa a cometer delitos e tal, tem que ser repensado se o visto vai ficar realmente aqui ou não, entendeu? Gente, acabou, a gente tá bem, obrigada por quem se interessou, procurou saber se a gente tava vivo. Tamo aí na procura desse cara, espero que achem, vivo ou morto. Até porque quem achar, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu li no jornal que quem achar tem recompensa. 100 mil! Tá vendo? 100 mil euros, dá pra 100 comprar. 100 mil euros, dá pra comprar um bom apartamento, mas cuidado, segundo a polícia ele pode estar armado e ele é um cara perigoso, então não vale a pena esse dinheiro, acho que eu sou a primeira a correr. Gente, quem mora em Berlim começa a ver se sente cheiro de... Eu tenho quase certeza que ele vai aparecer morto. Eu não sei, a minha teoria é essa. O que uma pessoa vai fazer? Perdeu a vida, acabou, entendeu? Tem que fazer. Enfim, bota os comentários o que vocês acharam do tema, se vocês continuam gostando dos assuntos que a gente está falando aqui, né? E dá um like. Não esqueça de dar um like, eu não sei nunca qual é o lado. Assina o canal, eu acho que é o lado esquerdo, mas o lado esquerdo é sempre o contrário. É o contrário. Está aqui, eu acho que é aqui. Então dá um like. Assina o canal. Assina o canal. Bota o comentário do que vocês estão achando. E um beijo, até a próxima. Vamos depois falar do Réveillon. Tchau!